Oi, gente, me desculpem, boa tarde. Obrigada, Fábio. Oi, gente, boa tarde, mil desculpas. A gente teve um problema de autenticação aqui na universidade, então eu gostaria de começar o webinar com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade e agradecer em especial a Sociedade Brasileira de Gestão de Conhecimento, que é a responsável pelos KMBR Webinars, assim como o KM Brasil. E então vamos lá? Estou aqui querendo saber se vocês estão ouvindo bem. Por favor, se alguém puder me responder se o áudio está adequado, que aí a gente vai começar. Então, beleza, vamos lá. Eu vou começar me apresentando rapidamente. Meu nome é Poliana Notargiacomo, eu sou professora aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu trabalho na Faculdade de Computação, no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação. Eu sou a líder do Laboratório de Jogos, Aprendizagem, Simulação, Sistemas e Sinais, e a gente trabalha voltado para a área de jogos, para a área de gestão de conhecimento científico. Trabalhamos também com elementos ligados à tecnologia educacional e hoje à tarde nós vamos falar sobre a questão de materiais, métodos, metodologia, qual a melhor forma da gente organizar essa parte do artigo para submissão, seja para evento, seja para periódico. Aproveito também para louvar a ideia da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento de promover esses seminários online, gratuitos, gravados, e que vocês possam aproveitar bastante, não só esse, mas todos os outros 7 que fazem parte desse conjunto, tá? Então, vamos lá. Eu também sou responsável por um blog voltado para pais, educadores, psicólogos, etc., que é sobre a questão de jogo. Nesse sentido, gente, quando a gente começa a pensar a questão de metodologia, a primeira coisa é ver a origem da palavra, né? Vem de meta-odos, o caminho, é uma forma de se chegar a um fim, a algum lugar. É uma forma de se obter a resolução de um problema, no nosso caso, né? Como Nery se coloca, é um conjunto de procedimentos que são racionais ou que envolvem uma parte experimental e racional para se alcançar um determinado conhecimento validado. É muito importante assim, essa questão do validado, porque o conhecimento validado é um conhecimento que ele foi mensurado, que ele foi testado e que ele pode ser reproduzido também. Então, fiquem com isso atentos, porque eu vou voltar a essa questão ao longo da nossa apresentação, ok? Então, vejam só, né? Como eu já tinha colocado, outra questão importante a metodologia, ela tem um caráter que também, muitas vezes, se refere à originalidade da pesquisa. Os problemas, eles continuam se multiplicando, eles continuam aparecendo, os desafios de pesquisa são inúmeros. Mas isso não quer dizer que a metodologia não seja um elemento de diferenciação de pesquisa. O mesmo problema pode fazer uso de diferentes formas de resolução. Nesse caso, a metodologia, ela pode sim ser responsável pela originalidade de uma pesquisa, inclusive no caso de doutorado. Por isso que me desculpem. Por isso que é importante que nós sempre pensemos fora da caixa. Nós sempre tenhamos em mente que é necessário expandir os nossos limites. E por isso, a gente tem que pensar a metodologia como um elemento artesanal. Para cada pesquisa, nós temos que desenvolver uma estrutura, nós temos que verificar quais são os materiais, quais são os métodos, quais são as técnicas, quais são as tecnologias, e tudo que está relacionado com o fazer da pesquisa, né? O como desenvolver a pesquisa, tudo isso envolve um artefato artesanal. Então, a metodologia em si, ela é uma arte
artesanal. Em relação a isso, a gente também pode dizer para que serve a parte da metodologia científica, né? Para que servem os materiais e métodos? Os materiais e métodos, eles vão servir para quê? Eles vão servir para orientar o que nós estamos fazendo, né? Materiais e métodos, metodologia, constitui o norte da pesquisa. Por isso, é como quando nós escrevemos os materiais e métodos, é como se nós estivéssemos estruturando uma carta náutica, como se nós estivéssemos estruturando uma maneira de fazer, que pode e deve ser montada de uma forma que seja reprodutível por qualquer outro pesquisador que queira obter exatamente os mesmos dados que nós obtivemos na pesquisa. Nesse sentido, gente, também é importante descrever o seguinte, que os nomes que são trabalhados são dados diferentes nomes para a mesma seção de um artigo científico. Em alguns eventos ou em alguns periódicos se pede que se escreva metodologia. Em outros aparece a parte de materiais e métodos. Em outro vai aparecer procedimentos metodológicos. Essas seções podem assumir diferentes nomes. Contudo, tem uma classificação que é importante a gente distinguir aqui, que é a questão da metodologia. A metodologia, ela é um elemento amplo e ela é toda uma caracterização. Quando eu dou um título para isso, é como se eu estivesse desenvolvendo a forma de fazer um elemento que pode ser uma metodologia didática, pode ser uma metodologia para gerenciar um conhecimento e etc. Materiais e métodos são os materiais e os métodos que eu uso naquela pesquisa. E dentre eles eu posso usar uma metodologia que já é consagrada. Então, vejam, apesar da gente usar como sinônimos, não são exatamente a mesma coisa. Tá? Outro detalhe que é importante é a questão das influências. O que influencia o fazer os materiais e métodos, o fazer a metodologia da pesquisa, o montar essa metodologia? Primeiro é o tipo de problema, né? Que tipo de problema que está sendo abordado? Tanto que a gente vai ter depois uma série de classificações em relação aos tipos de pesquisa. O tipo de problema é uma das primeiras coisas que a gente acaba discutindo com o nosso orientador, né? Ou que a gente conversa no grupo de pesquisa quando já são pesquisadores autônomos que estão trabalhando para verificar ou entender um determinado fenômeno ou resolver alguma outra questão. Nesse sentido, nós temos a experiência dos pesquisadores, ela é um elemento de influência também, porque ao longo da nossa formação nós vamos adquirindo uma série de ferramentas, ferramentas metodológicas, formas de utilizar laboratório para quem faz experimento com bancada, formas de medir ou formas de coletar dados em diferentes áreas de conhecimento. E tudo isso vai depender em grande escala de qual é o problema e qual é o foco que eu posso dar para esse problema. Por quê? Um mesmo problema pode ser explorado por diferentes áreas de formas distintas ou essas áreas podem se combinar estruturando metodologias que são interdisciplinares, multidisciplinares ou, às vezes, até transdisciplinares, né? A questão da influência, quem está perguntando aqui no chat é o que influencia o olhar, né? Porque, na verdade, a metodologia ela é uma forma de ver a resolução daquele problema. Isso vai estar ligado ao objetivo que foi estabelecido, né? Geralmente, gente, quando nós vamos fazer uma pesquisa, a gente vai ver um problema e a gente vai levantar objetivos e hipótese, que é uma forma provisória, o que se imagina que resolve aquele problema. As influências, elas são derivadas daí, elas são derivadas do nosso objetivo, onde se quer chegar, né? O objetivo vai influenciar os tipos de materiais, os tipos de método que nós vamos utilizar para resolver a pesquisa e para documentar a nossa metodologia. Ficou mais claro agora? Se não, pode continuar colocando a pergunta que eu vou respondendo para vocês.
Outro elemento fundamental que influencia os materiais e métodos é a questão da nossa abordagem teórica, do nosso referencial bibliográfico. Hoje em dia, isso se tornou ainda mais crítico, porque com a sociedade do conhecimento, nós temos uma multiplicação e temos, inclusive, na verdade, uma curva crescente, uma progressão geométrica da produção de conhecimento. Por isso, outro elemento fundamental é, quando nós vamos redigir os materiais e métodos, a metodologia, nós precisamos verificar qual é a fundamentação teórica e qual é a fundamentação metodológica que já está documentada anteriormente, que vai nortear o desenvolvimento da presente pesquisa. E aí eu já aproveito para dar uma dica que eu vou reforçar depois, mas muitas vezes os alunos me perguntam, numa coisa que eu acabei não dizendo ainda há pouco na minha apresentação, é que eu sou professora de metodologia científica há 15 anos, e uma dúvida que os alunos têm é, eu tenho que escrever a forma como eu vou desenvolver a minha pesquisa. Só que a grande maioria não se lembra que para isso também tem que justificar teoricamente o caminho. Por que eu vou por esse caminho e não vou por outro? Então, as influências aqui, elas também são influências bibliográficas. Quais são as referências que eu já usei? Que outros trabalhos foram feitos que nortearam ou que são semelhantes ao que eu estou empreendendo e que tipo de bibliografia eles usaram? Se eu vou usar uma linguagem de programação, por que eu vou usar uma linguagem e não outra? O que justifica cada um dos elementos que eu trago nos meus materiais e métodos? Então eu tenho que citar referências bibliográficas nos materiais e métodos? Sim, é um elemento obrigatório para que quem está lendo aquela seção do trabalho entenda como é que essas opções foram sendo feitas. Olá, Adriana, boa tarde. Sua pergunta é muito relevante, né? Qual que é o melhor momento para buscar as referências metodológicas? Eu diria que existem dois momentos cruciais. O primeiro deles é quando se começa a estudar aquele problema. Uma abordagem muito significativa nesse sentido, e que foi apresentada no webinar anterior, é o de empreender uma revisão sistemática. A revisão sistemática sobre aquele tema vai contribuir de forma significativa para entender como que aquele tema vem sendo trabalhado, até se chegar a qual é o estado da arte metodológica daquele trabalho. Isso é muito importante porque as pessoas imaginam que quando elas vão desenvolver uma pesquisa, basta elas terem objetivos distintos e elas pegaram as bibliografias para escrever as referências e isso é o suficiente. Ela vai poder, entre aspas, imaginar como ela quer resolver e isso basta. Não basta. A gente tem que fazer todo um levantamento bibliográfico também que vá permitir que a gente justifique e entenda, em primeiro lugar, por isso que eu acredito que no limite da pesquisa é fundamental fazer uma primeira abordagem em relação à parte metodológica para entender, dentro desse problema, quais foram as soluções que já foram apresentadas, como essas soluções que foram apresentadas foram desenvolvidas, né? Isso abre espaço, inclusive, no caso de doutorandos, de começarem a pensar, e se tivesse sido feito de tal forma, né? Falei doutorandos, mas poderia ser qualquer grau de titulação, bacharelado, especialização, mestrado. Por quê? Ao imaginar uma forma diferente e criar, de repente, um método completo, distinto para resolver aquele problema, a própria metodologia pode se tornar o objetivo da pesquisa. Em vez de ser um elemento de suporte, pode se tornar a pesquisa em si. Outro momento importantíssimo para verificar é quando você consegue obter os primeiros resultados. Porque a partir do momento que se tem os primeiros resultados, vale a pena voltar e fazer toda uma comparação com a literatura que já foi revista, que já foi documentada, para comparar esses resultados. E verificar, sobretudo, nos casos em que não era aquilo que se esperava, que se obteve,
se não tem nada que poderia ter sido mudado, ou que pode ser mudado, e que foi um detalhe que passou despercebido. Então, eu diria que são dois momentos cruciais em que a gente pode verificar outras referências metodológicas. Outra coisa muito importante é que a metodologia, ela não é um elemento estanque. Os estudantes sempre perguntam isso, né? Ah, eu terminei de definir a minha metodologia e ela se torna quase que um texto escrito em pedra, né? Aquilo não vai mudar nunca, não, gente. Conforme se aprofunda na literatura, conforme se começam a realizar testes, é necessário, sim, fazer as correções para que se tente obter o objetivo que foi traçado para a pesquisa. Então, a metodologia ela também vai sofrendo modificações ao longo da realização da pesquisa. Tá? Então, vejam só. Outra coisa muito importante nesse sentido é a documentação. Daqui a pouco nós vamos ver isso de forma mais estruturada, ok? E quais elementos que integram os materiais e métodos? Essa é uma outra dúvida que surge muito nas aulas, surge muito em debates sobre confecção de artigo. O que se coloca, de fato, ou não nos materiais e métodos? Bom, primeiro, né? Primeira coisa que se detalha é que é necessário fazer um detalhamento. Por quê? Porque se o detalhamento não existir, não é possível, na grande maioria das vezes, se replicar o experimento da forma que foi traçada naquela pesquisa. Experimento, ou levantamento de dados, ou qualquer outro tipo de estratégia que tenha sido utilizada. Sim, Anderson, a gravação fica disponível. Outro detalhe importante é que elementos são esses que são combinados. Então, a primeira coisa é sempre lembrar que o nosso objetivo ele está no centro da nossa questão. Então, é como se eu tivesse o problema, do problema eu derivo qual é o objetivo que a pesquisa quer chegar, e todas as etapas vão orbitando os meus objetivos. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente tem subprodutos, a gente tem questões que são premissas para que a gente possa, de fato, cumprir um objetivo. E às vezes você fala, eu não tenho que documentar isso. Deve-se documentar detalhadamente tudo que for suficiente para que se chegue aos objetivos, mas com uma condição. Porque vocês vão dizer para mim, mas não cabe no contexto de um artigo tudo que é possível ou que foi feito em relação ao detalhamento. E aí tem um truque que é muito importante. Quando se começa a escrever e se começa a detalhar, sempre deve-se fazer o seguinte questionamento. O detalhamento que eu estou colocando em relação aos objetivos que eu desejo atingir com essa pesquisa, como eu vou me nortear? Qual é a minha bússola? A minha bússola são as conclusões. As conclusões é que o artigo, a pesquisa, ou o documento que esteja científico, que esteja sendo elaborado, ele vai determinar o grau de detalhamento do que está sendo colocado nos materiais e métodos, para que vocês não corram o risco de fugir do assunto que vocês estão trabalhando, tá? Então, vejam só, em relação aos materiais, a gente vai colocar quais são os ingredientes, entre aspas, e o nosso modo de fazer. Então, dentro dos ingredientes, quais são os materiais? Né? Eu vou trabalhar no laboratório, então quais são os artefatos que eu preciso? Eu preciso de bancada? Eu preciso de fibra ótica? Ou eu preciso de um determinado equipamento como um tipo especial de microscópio? Eu preciso entrevistar pessoas, então quais são as características desse público que eu vou entrevistar? Eu preciso observar pessoas, né? Como que vai ser essa observação? Né? Eu vou fazer uma intervenção, que método mais específico eu vou usar para isso? Né? Eu vou traçar uma busca e eu vou delimitar uma área para fazer isso. Vou dar um exemplo prático nessa questão, né? Em relação aos métodos. Quando a gente trabalha, por exemplo, com avaliação heurística,
sites ou de mídias ou de dispositivos, eu posso usar diferentes métodos. Eu posso usar percorrer um caminho, eu posso usar observar o usuário, eu posso fazer uma avaliação com base em regras heurísticas. Então, que método eu vou usar e por quê? Por que nesse caso é melhor eu fazer uma avaliação sem o usuário ou por que em outro caso é melhor eu observar o usuário? Tá? Então, vejam só, tem uma série de questões que nós vamos montando como se isso de fato funcionasse como peças de um Lego. Eu vou construindo esses materiais e métodos com esses substratos, com esses dados e com as referências bibliográficas que a gente possui. Outra questão importante é como é que se apresenta esses elementos, né? Se no slide anterior a gente destacou a questão de que nós temos peças de Lego e que eu vou combinando, aqui eu já usei como metáfora peças de um quebra-cabeça. Por quê? Porque eu vou ter uma forma específica de organizá-los. Eu vou ter uma sequência para isso. Aqui eu sempre gosto de dizer que o pesquisador é como se fosse um roteirista de cinema. Ele assume o papel de mostrar de maneira linear como é que aquela pesquisa foi feita. Ele vai contar uma história, a história daquela pesquisa. Para isso, ele tem que encadear isso de maneira estruturada e que permita entender ao longo de uma série, de um período, como é que aquilo foi desenvolvido. Tá? Os materiais são realmente elementos físicos para a realização da pesquisa? Não necessariamente. Os materiais, eles podem também trazer outros artefatos, como leis, teorias, metodologias já estruturadas. Eles não necessariamente vão utilizar só elementos de laboratório. Eles podem trazer, por exemplo, abordagens sociológicas, antropológicas. Eles podem trazer também outras questões que venham da área de saúde, dependendo da sub-área para a qual se está trabalhando, né? Então, vejam só, materiais não são sempre físicos. Eles podem constituir quaisquer outros elementos, questionários, entrevistas, uma entrevista que ela é uma entrevista não estruturada, por exemplo. Se tem um norte do que se gostaria de conversar, mas não foram estruturadas questões que foi uma estrutura adotada para que o entrevistado tivesse mais fluidez na fala dele. Isso é um material? É um material, isso vai ser gravado, muitas vezes se pede licença, né, em primeiro lugar, para o entrevistado. Esse material é coletado em áudio, depois é transcrito para fazer análise. Então, materiais não são necessariamente sempre materiais físicos. Tá? Outra questão fundamental e que está na ordem do dia aqui de quais eram os itens da nossa palestra é a questão dos tipos de pesquisa. E é como se nós tivéssemos várias caixinhas. Para cada tipo de problema, geralmente nós vamos poder empregar um tipo de pesquisa diferente. E é curioso que nós temos diferentes formas de classificar as pesquisas, tá? A classificação da pesquisa, ela pode primeiro envolver qual é a natureza. É uma pesquisa teórica ou é uma pesquisa aplicada? Nós nem sempre temos pesquisa aplicada. Nós também podemos ter uma pesquisa teórica. Física faz uso disso, matemática, computação. Em outros casos, a gente tem pesquisas aplicadas. Educação também, às vezes, tem pesquisa teórica, mas também tem pesquisa aplicada. A maioria das áreas, nós podemos ter os dois campos. Só que a pesquisa teórica ela vai desenvolver leis, teorias, que depois alguém em outra pesquisa vai buscar uma validação por meio de uma pesquisa aplicada, muitas vezes. Tá? Outro detalhe, qual é a abordagem da pesquisa? Uma pesquisa em relação a isso como que vai se tratar os dados. Então, a pesquisa ela pode ser quantitativa, ela pode ser qualitativa, ela pode ser uma pesquisa mista. A pesquisa quantitativa, quando interessa o quê?
interessa o volume. Eu quero tentar buscar informações que vão me permitir categorizar e tentar generalizar para um maior número de pessoas, para uma determinada população. Uma pesquisa qualitativa, por outro lado, a preocupação em relação ao problema é uma pesquisa cujo que importa é a qualidade e não a quantidade, ou seja, é o tipo de conteúdo que se obtém, tá? Uma pesquisa mista, que a gente também dá o nome de quali-quanti, né, ou quanti-quali, são pesquisas que, muitas vezes, elas têm, sim, uma necessidade de validação de variáveis num espectro quantitativo, então que isso vai requerer um número mínimo de pessoas que vão responder, ou um número mínimo de teste, que isso sempre é calculado de acordo com alguma lei, né? Muitas vezes a gente pode usar lei dos grandes números, como lei de Zipf e etc. Ou também existem situações em que, além de querer ter uma validação de que foram considerados 4.000, 5.000 casos, dependendo do tipo de pesquisa, né? Medicina trabalha com números de escala de 4, 5, 6 dígitos, e, além disso, se quer trabalhar com a qualidade. Então, digamos que um determinado medicamento foi feito um trabalho quantitativo, com os testes, para se verificar de forma periódica, com um estabelecimento de horário, de dias, de anotação de sintomas, de uma série de requisitos levantados estatisticamente, depois é feito todo um tratamento para verificar se houve sim uma melhora ou não. Por outro lado, também se quer verificar, por exemplo, o quanto isso impactou na qualidade de vida daquele paciente. Aí se faz uma pesquisa de ordem mais qualitativa, porque isso vai trazer elementos subjetivos, isso vai permitir a categorização de diferentes maneiras de impacto, e aí, nesses casos, se usa uma pesquisa mista, tá? Aliás, atualmente, as pesquisas mistas elas vêm ganhando mais projeção do que era antigamente, devido à possibilidade de... A tecnologia ampliou as dimensões, inclusive, de contato com os entrevistados nas áreas de humanas e de saúde, e isso vem permitindo também uma documentação mais precisa. Aliás, essa parte de gestão de conhecimento científico é um elemento fundamental e, mais uma vez, é notória a iniciativa da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Por quê? Saber gerenciar o conhecimento que está sendo construído ou que está sendo estudado ao longo de uma pesquisa é um dos fatores primordiais para o seu sucesso e também depois para a divulgação dos resultados, e é uma questão que a gente vai chegar daqui a pouco. Outro elemento fundamental em relação aos tipos de pesquisa é em relação à finalidade. Qual é a profundidade que se dá com essa pesquisa? É uma pesquisa exploratória, ou seja, uma pesquisa que quer ter um insight inicial sobre aquele determinado tema. É uma pesquisa descritiva que tem por princípio conseguir descrever qual é aquele determinado fenômeno, aquele cenário. É uma pesquisa explicativa que busca explicar por que é daquela forma que aquele problema ocorre ou que aquele fenômeno se dá. Então, vejam só, existem diferentes tipos de categoria para tipificar a pesquisa. E a gente tem também a tipificação em relação aos dados. E aí a gente tem a pesquisa bibliográfica, nós temos a pesquisa documental, sendo que pesquisa bibliográfica ela vai estar pautada nas referências bibliográficas, sejam elas livros, artigos em evento, artigos em periódico. A pesquisa documental ela vai envolver documentos que podem ser autobiografia, fotografia, fichas médicas, fichas de avaliação e outros artefatos semelhantes. E aí a gente vai ter, na pesquisa documental, esses relatos diários que são feitos pelo autor. Tudo que é feito pelo autor a gente categoriza como documento primário. Tudo que é transcrito de uma fonte primária
ou não é feito pelo autor, a gente chama de documento secundário. Então, vejam só, logo quando a gente vai começar a mostrar os nossos materiais e métodos, uma das coisas importantes é dizer que tipo de pesquisa a gente está fazendo. Outro tipo de pesquisa que existe é a pesquisa experimental, é a pesquisa que envolve a realização de um experimento. E, nesse caso, eu vou ter que montar todo o experimento na minha parte de metodologia ou materiais de métodos. Eu vou ter que descrever toda a montagem, toda a realização e toda a forma como esse experimento vai ser analisado. A pesquisa de laboratório, né? Temos também a parte de pesquisa ex post-facto, ou a denominada pesquisa depois do fato ocorrido, também chamada de não experimental. É uma pesquisa que não permite que se manipule as variáveis. Isso quer dizer o quê? Eu vou trabalhar um levantamento de categorias, com tentar relacionar variáveis que não mudam, como sexo, classe social, inteligência. E, geralmente, são pesquisas que são realizadas na área de humanas e que têm uma interdependência com a área de sociologia, com antropologia e, muitas vezes, também com a área de educação. Pesquisação, né? Pesquisação é a pesquisa que vai envolver resolução de problema por meio da ação do pesquisador em relação aos sujeitos da pesquisa. Então, a pesquisa que se pretende, por exemplo, utilizar uma teoria, verificar na prática e construir o que se denomina de praxis. Você alterar a praxis a partir da da interação entre o pesquisador e o sujeito. Um exemplo disso, né? No meu mestrado, eu trabalhava com o conceito de utilizar inteligência coletiva de forma presencial com alunos de ensino médio. E aí, o que foi feito? Foi feito todo um estudo sobre como que se dá o gerenciamento, a manipulação da inteligência coletiva na internet, e todo o estudo filosófico, partindo do Pierre Levy, etc. E depois eu desenvolvi uma série de dinâmicas de como que isso poderia ser feito de maneira prática. E aí isso gerou uma praxis no laboratório de informática, onde eu atuava com os meus estudantes, e isso era uma pesquisa que prezava por intervir no que eles estavam fazendo, que era a montagem de um website na época. Ou seja, uma pesquisação ela vai envolver teoria e prática. Tá? Outro elemento importante é a pesquisa participante, que muitas vezes é confundida com a pesquisação. A pesquisa participante, diferente da pesquisação, ela tem um caráter social planejado. Então, digamos que se quer fazer uma pesquisação porque você quer mudar a realidade de um bairro, tá? Então, isso é uma pesquisa participante, não é uma pesquisação. Por quê? Aquela pesquisa vai influir e, digamos que seja para pegar uma praça que está abandonada e vai fazer um projeto paisagístico e que vai envolver escola, vai envolver as empresas que estão próximas para promover um ambiente que seja de socialização e que permita que não só melhore o ambiente do ponto de vista biológico, mas sociológico, e que isso possa promover uma melhoria social naquela área. Tá? O que mais nós temos? Nós temos também a parte de levantamento de survey, né? Ou survey, que é quando você pega um grupo significativo para estudar um determinado problema, e com isso se busca precisão estatística, caracterização de um determinado universo. Temos também estudo de campo, né? Que pode ser antropológico, que pode também trabalhar características de uma população, tá? E que tem toda uma especificidade em relação aos componentes. E temos o tal do estudo de caso, que muitas vezes é utilizado de forma errônea. Né? Eu dou aula em algum lugar e eu vou usar minha turma como estudo de caso. Muitas vezes isso não é o que acontece. Então, tipificar a pesquisa adequadamente é fundamental. O estudo de caso, primeiro tem que se determinar por que aquilo constitui um caso a ser estudado. Por que aquele lugar ou aquela situação que se quer estudar constitui um caso único, tá? Então, vejam só.
Um livro fundamental para quem pretende trabalhar com estudo de caso, que geralmente vem sendo utilizado na área de educação, na área de administração, área de computação e outras, é entender o que caracteriza um caso. E aí eu sugiro a leitura do livro Estudo de Caso, do Robert Inn, a melhor referência nessa área. Os 2 primeiros capítulos vão estabelecer não só o que é, de fato, um estudo de caso, mas eles vão colocar uma tipologia de tipo, o autor coloca uma tipologia de tipos de estudo de caso. Tem estudo de corte, que é o estudo de características comuns num determinado período. Tem intervencionista, etnográfica, que vai caracterizar comportamento humano. Então, vejam, são inúmeros tipos, assim como também se tipifica a pesquisa em relação à coleta de dados. Vai ser feita uma observação? Vai ser feita uma entrevista? Essa entrevista é estruturada? É não estruturada? É mista? Vai se trabalhar com a história de vida? Vai se trabalhar com a história oral? Ah, e qual é a diferença disso? A história de vida você vai abarcar a história da pessoa como um elemento determinante para compreender aquele elemento da pesquisa, aquele período, etc. Já a história oral, o pesquisador está concentrado num fato, num conjunto de fatos, ou num conjunto de acontecimentos. Tá? Diário de campo, experimento, questionário, formulário. Ah, mas qual que é a diferença de questionário para formulário, né? Questionário pode ser aplicado com uma carta de apresentação e prescinde da presença do pesquisador. Já o formulário não, é necessário o pesquisador, e aí o formulário ele constitui um roteiro para a realização dessa entrevista, né? Posso responder aqui, olha, o nome do livro chama Estudo de Caso. O livro é do Robert Inn. Está aqui, ó. Então, vejam só. É importante também verificar que fichamento bibliográfico, quando é uma pesquisa bibliográfica, essa é a forma de coleta de dados, é realizar fichamentos. E aí, gente, isso envolve gestão de conhecimento. Como é que eu vou organizar esses dados todos? Toda essa parte de sistematização de informação, ela vai envolver que vocês consigam documentar isso. Como é que vocês vão fazer? De forma digital? Vocês vão armazenar numa base de dados? Vocês vão armazenar num documento? E além da forma como vai armazenar, é como é que eu vou ter os backups? Porque se eu perco esse documento, eu perco a minha pesquisa. Então, saber gerenciar também todas as informações que vocês vão capturando ao longo do processo de realização da pesquisa é fundamental, tá? Até porque depois a gente verifica, vai ser feito um tratamento estatístico, né? Como é que vão se organizar esses dados? Como é que esses dados são classificados? Como é que eu vou visualizar o resultado desses dados, que hoje em dia constitui uma área de pesquisa, área de visualização de informação, né? Como é que eu construo tabelas, quadros, infográficos, que é agora um elemento que passou a integrar muitas vezes os trabalhos científicos, né? As relações, as conexões entre esses dados, como é que eles vão ser interpretados, né? Que uso que eu posso fazer da tecnologia para nos dar suporte para isso, né? Como é que eu vou encontrar divergências, convergências, tendências, regularidades, generalizações a partir dos meus dados. E aí eu gostaria de dar algumas dicas para vocês de como que nós podemos trabalhar com essas questões, né, das coletas de dados. Primeiro, nós temos que preparar o ambiente da nossa coleta antes de sair. Então, se nós vamos observar quais são as variáveis, quais são os critérios de observação, porque senão nós vamos ficar perdidos. Como eu vou documentar isso? Eu vou documentar isso em papel e depois eu vou passar limpo? Ou eu já vou documentar de forma digital? Eu vou criar fichas e eu vou abrir uma ficha para cada vez, né? Uma das questões que pode ajudar vocês eu vou construir um blog fechado e eu vou documentando esses dados lá e eu vou categorizando esses dados por meio de tags, de hashtags. Isso é uma forma, por exemplo, que não exige grande conhecimento computacional, não exige investimento, porque pode ser feito com qualquer plataforma, mesmo aberta, ela permite que vocês mantenham os dados fechados,
e que atende muitas vezes depois, quando você quer fazer uma busca, basta você procurar pela sua hashtag. Ou, se usar um template de blog que já permita a visualização de uma word cloud, ou de uma nuvem de palavras, os elementos que mais vêm aparecendo na pesquisa, eles já ficam destacados com o tamanho maior. Você já tem um elemento de visualização embutido também, né? O que não é caso? Vejam só, voltando aqui, eu volto já para a questão da sistematização. Dentro da questão dos estudos de caso, o que não é um caso, né? Um país, uma região, uma empresa, uma pessoa pode ser um caso. Então, vejam só, a questão de estudo de caso vai envolver o que torna aquilo que foi escolhido, o país, a região, o grupo, uma empresa única, né? Porque se não é única, nós precisamos estudar vários casos ou várias empresas, né? E aí eu vou pegar exemplos da educação que geralmente acontecem. Vou voltar à questão da classe. Se tem uma classe, eu vou fazer um estudo de caso na minha classe ou na minha disciplina. Tá bom, mas quantas outras instituições dão a mesma disciplina? Por que que a sua disciplina é diferente das outras? Então, se a sua ementa, se foi feito no estado ou na cidade em que você dá aula e se analisou as ementas e verificou que 90% das ementas, elas são dadas com os mesmos livros e os tópicos têm quase não tem variação. Mas 10% dos casos apresentam ementas com bibliografias distintas e tópicos distintos. E a sua é uma delas. Aí, ok. Pode ser que, dentre dos objetivos da pesquisa, se queira buscar novas dinâmicas metodológicas para trabalhar um determinado conteúdo. Daí, sim, se justificaria encontrar esses 10%, que podem ser 10 turmas, podem ser 5, como podem ser 2, dependendo do número, como pode ser 200. E analisar materiais, fazer entrevistas com os professores, levantar coisas com os alunos. Então, os casos, a primeira questão é o que constitui o caso em relação àquele problema que está se estudando. Essas informações são descritas assim na metodologia, porque quando se trabalha com estudo de caso, é necessário configurar o que é o caso que se vai estudar. Ou são casos múltiplos, né? O Robert Inn, inclusive, vai discutir isso no livro. Às vezes você quer comparar um tipo de caso com outro. Então, digamos que eu quisesse comparar as 90% das ementas que são iguais e fazer um determinado estudo e verificar se os estudantes tiveram uma melhor performance com nesse ou se tiveram com os 10% que apresentavam inovação, por assim dizer, entre aspas, né? Nessa disciplina, dando um exemplo mais abrangente. Eu compararia 2 casos, então seria um estudo comparativo, tá? Então, mesmo dentro de caso, a gente pode, ou o caso múltiplo, aí já é uma outra questão, eu quero ver diferentes grupos numa região, né? Ou numa empresa, como é que diferentes áreas de uma empresa se articulam e se conversam na hora de trabalhar. Aí eu teria um caso que envolve diferentes estruturas. E aí, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa sempre é determinar o que é um caso. Só diante do que é o caso que se quer determinar é que vai poder se escolher o que se categoriza como caso ou não. Será que deu para vocês entenderem? Isso serve para trabalho de conclusão de curso, isso pode servir para especialização, pode servir para um projeto de dissertação, como para um projeto de tese também. Tá? Então, vejam. Todo esse ambiente de coleta de dados, ele requer essa preparação. Porque eu quero dizer uma outra coisa importante para vocês, e é a gestão do conhecimento, a gestão da coleta de dados científico. Se nós não documentamos esse material, é como se nós estivéssemos andando na praia. Por quê? A documentação incorreta vai fazer com que as nossas pegadas, com que cada um dos passinhos que nós demos na nossa pesquisa
sejam apagados a cada onda que passa. E aí eu sempre uso um exemplo bibliográfico. Eu viro para os alunos e digo assim: olha, vamos fazer o levantamento bibliográfico e vamos começar a fazer as leituras. Aí se trabalha qual é a melhor forma, quais são as formas de documentação, de fichamento bibliográfico. Aí os alunos olham para mim como quem diz assim: nossa, isso dá muito trabalho. Aí eu viro para eles e falo: olha, tem que ler um texto pelo menos 3 vezes. Muitos falam: não leio nenhuma inteira, professora. Aí eu falo: tá bom, gente, vamos parar e vamos refletir aqui. Aí eu falo: vocês leram um artigo hoje. Se eu perguntar sobre o artigo amanhã, vocês lembram? Ah, professora, lembro. Bom, vocês leram um artigo hoje, um na próxima semana, um na terceira semana e um na quarta. Eu vou perguntar para vocês dos artigos daqui a um mês e vocês não documentaram nada. Vocês lembram? Ah, professora, a gente lembra alguma coisa. Ah, mas você sabe dizer exatamente em qual artigo que você lembra se alguma coisa? Ah, não lembro. Então, gente, documentação é elemento crítico em pesquisa. Inclusive, para que vocês depois possam fazer a redação do documento como um todo, do artigo, da dissertação, da tese. E a documentação dos materiais e métodos é mais crítica por quê? Porque muitas vezes a gente vai tendo que realizar alterações para que a gente possa obter novos dados que tragam maior proximidade com o objetivo ou que respondam melhor à hipótese que foi traçada, tá? Então, nesse sentido, é fundamental que a gente encontre maneiras de documentar aquilo que está sendo feito, tá? Além do blog, que foi uma ideia que eu dei, outras ideias que são também de uso comum. Se pode estabelecer o uso de Google Keep, se pode utilizar Evernote. Evernote permite que você crie categorias. É a ferramenta que eu particularmente gosto de usar. Então, para uma pesquisa, você pode modelar e já criar um bloco de notas com um caderno que agrega diferentes blocos de notas e cada bloco agrega diferentes notas. Isso vai facilitar a minha busca. Eu posso também estabelecer hashtags, eu posso ter as datas já automaticamente indexadas, porque a documentação também requer isso. Em que data que foi feito? O que foi feito, né? O que foi coletado naquilo ali? Me surgiu algum insight? Eu tenho que anotar também. Eu tive alguma ideia? Tem alguma bibliografia extra que eu tenho que pesquisar? Eu também tenho que anotar. Se a gente não faz toda essa documentação, a gente acaba se perdendo ao longo da confecção da pesquisa. Veja lá, o que vocês querem saber sobre resumo e referência bibliográfica? Me explica melhor o que você quer saber, que eu já te respondo, tá bom? Ainda em relação à documentação, tá? Toda a parte de alteração ou de alinhamento ou de medição fina deve ser documentada também, tá? Outro problema é quando se tem um grupo de pesquisa e você tem várias pesquisas naquele portfólio. Se não é criada uma estrutura, inclusive uma estrutura digital para se fazer isso, né? E isso está dentro dos escopos das discussões do Congresso de Gestão do Conhecimento, como que isso vai ficar transparente para esses pesquisadores. Do ponto de vista individual, eu diria que vocês têm que criar uma estratégia que funcione para vocês. Só que tem que ser uma estratégia que também vocês tenham backup, porque não adianta vocês andarem com um pendrive, de repente molha, desmagnetiza, é roubada a bolsa, perde. Nós não podemos perder documento e informação de pesquisa. Então, uma dica que tem que existir sempre e tem que ter backup. Esse backup, qual a melhor forma atual? É que ele seja feito na nuvem, né? Como fica a confiabilidade e validade dos dados, qual e quant, na coleta e documentação? A validade e a confiabilidade vai depender de como se estruturou os materiais e métodos também. Então, a validade, ela vai ter todo um protocolo que também tem que ser feito. Então, de acordo com o tipo de pesquisa, também se tem que colocar um protocolo. O que se estabelece como válido, como aceitável, você pode ter diferentes réguas, né? E vai ter casos em que no laboratório houve algum fator, digamos, ambiental, como temperatura,
e temperatura era uma variável de confiabilidade dos dados, e eu fiz uma medição que está fora do que foi padronizado. Essa medição, ela já reduz, ela já exclui, porque ela já não está dentro do parâmetro que foi estabelecido. Então, a validade, a confiabilidade, ela também vai depender de como foi estabelecido o protocolo de realização da pesquisa. Isso tanto para quali como para quanti. Porque, por exemplo, quando se vai ser feita uma coleta quantitativa, é preciso, se for envolver computação, eu tenho que primeiro limpar esses dados. Eu tenho que deixar a base da forma que eu vou precisar para trabalhar esses dados, seja com mineração de texto, com mineração de dados, com redes neurais ou com o que for. No caso de dados qualitativos, também tem que se verificar se dentro do protocolo que foi estabelecido, se aquela resposta ela foi obtida da forma correta, ou se ela foi obtida por meio de uma outra resposta, e ela já não está dentro do grau de confiabilidade. Você perguntou uma outra coisa e, sem querer, você pode ter obtido uma resposta que não foi na pergunta originalmente feita, entende? Então, são elementos fundamentais e que tem que também ir colocando anotação. Por quê? Quando você vai documentar os materiais e métodos, você também deve documentar o que não deu certo. E colocar, olha, foram excluídos tantos dados, porque eles não atendiam aos requisitos estabelecidos por isso, por isso, por isso. Tá? Existe uma aceitação nos cursos de engenharia da elaboração de modelo LaTeX? Opa! Claro que sim! Na área de engenharia, na área de computação, na área de exatas, no geral, o LaTeX, para quem não sabe, né, é LaTeX, 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 né? Cada um fala de um jeito, mas geralmente se fala LaTeX, é uma maneira de se trabalhar com um editor, é um editor científico. Então, é um editor de texto científico. Diferente do Word, é um editor que é feito por meio do uso de tags, né? A gente usa elementos que designam o que é, não é uma linguagem, né? Uma linguagem de marcação, na verdade, e a gente estabelece e dá até para colocar um espaço delimitado que eu quero entre o título e o nome do autor, 2,34567 centímetros. Então, ele dá um caráter de precisão. Ele permite que, rapidamente, você se concentre no conteúdo, porque foi por isso que o LaTeX foi criado. Né? A ideia do LaTeX, quando foi desenvolvido pelo Donald Knuth, foi que as pessoas se concentrassem no conteúdo científico daquilo que está sendo escrito, e não na forma, no formato. Por isso, o LaTeX permite, inclusive, que o mesmo texto, apenas com alteração de uma linha, você possa alterar toda a forma de apresentação. Então, de APA para BNT, de coluna simples para coluna dupla no modelo I3E e etc. Para quem nunca usou, recomendo. Né? Os meus alunos, nas aulas em que eu dou, tanto na graduação quanto na pós, eles fazem uso e isso ajuda também a gerenciar a bibliografia. Por quê? Na hora que você gera o documento, em PDF, só vão ser incluídas as bibliografias que de fato foram utilizadas e que fazem parte lá do seu documento bibliográfico. Como é descrita na pesquisa de artes a participação do investigador, né? Então, vejam só, a pesquisa que envolve um caráter artístico, apesar das pessoas acharem que ela é de difícil mensuração, ela também vai utilizar variáveis que são determinadas, né? E se vai se falar da participação do investigador, vai depender muito do que é o objetivo da pesquisa. É uma pesquisa que envolve arte no sentido de criação, então é uma pesquisa que vai trabalhar processo de criatividade ou processo de desenvolvimento de uma ideia. Isso vai envolver um determinado tipo de variável, de parâmetro, que vai permitir verificar ou não se aquilo se atingiu. Ou é uma pesquisa que vai trabalhar outras características, como texto, ou é uma pesquisa que se pretende trabalhar com a mudança da forma que aquela pessoa se expressa por meio de arte, né? Uma pesquisa que envolve
participação. Então, pode-se desenvolver um método que, verificado e testado com diferentes tipos de pessoas ou com uma categoria de pessoas estabelecidas ali, de sujeitos, se obteve o mesmo tipo de resultado, aí se tem que planejar uma sessão ou uma proposta de desenvolvimento artístico que se possa, de alguma maneira, mensurar o resultado depois. Se você quiser saber mais alguma coisa, me pergunte que eu vejo se eu consigo complementar, ok? E nisso, gente, se torna fundamental também o uso de diário de campo. Por quê? Porque as anotações, elas têm que ser feitas. E elas podem ser feitas de diferentes formas, de acordo com o que mais se adequa ao pesquisador ou ao problema, ou a ambos. O que a gente não pode esquecer é o seguinte, que não se pode perder dados e nem tem infinitas formas de guardar esses dados. Por quê? Porque, apesar do Ted Nelson ter criado a proposta do Xanadu, né, na década de 60, em 1965, mais especificamente, né, Xanadu, para quem não sabe, seria uma piscina de dados em que cada vez que você encontra algo que te interessa, você vai lá e coloca, mas que você não precisa ter tanta essa preocupação de como é que você vai taguear, como a gente faz já hoje em dia, mas de alguma maneira que não se sabia pensar bem, é um projeto ainda em aberto, você iria conseguir resgatar essas informações, né? Inclusive, são áreas com as quais a inteligência artificial trabalha. Xanadu, que é um projeto que se desenvolveu a partir de 1945, né? Se tem aquela questão de que nós não pensamos de maneira linear. Então, o diário de campo, ele requer que a gente o tempo inteiro faça as anotações de tudo que tem relação com a nossa pesquisa, de tudo que se está lendo, de tudo que se está construindo como instrumento, de tudo que se está coletando, de tudo que se está analisando. Deve incluir na busca de palavras-chave dos artigos realizados durante... Deve incluir a busca... Entendi. É necessário incluir quais foram as palavras-chave utilizadas na busca de artigos durante uma dissertação? Depende. Se você fez uma busca estruturada, se você fez uma revisão sistemática e não uma revisão de literatura com base narrativa ou com base apenas em documentos que foram coletados de maneira aleatória, deve sim. Então, nos casos em que a pesquisa envolveu o uso de uma revisão sistemática, ou seja, de uma revisão de literatura estruturada, com protocolo para sua realização, e dentro desse protocolo, um leque de palavras-chave ou de sinônimos também, que foram combinados e se obteve determinado número de documentos como resultante, aí sim. Se a pesquisa também é uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, unicamente, né, não é apenas o princípio da pesquisa, mas é a sua finalidade, vale a pena descrever todo esse protocolo também, sim. As anotações, gente, elas são fundamentais. Anotem tudo. Anotem qualquer coisa que vocês acham que é relevante. Até porque hoje em dia a gente não tem mais essa questão, né? Mas eu estou observando, pode tirar foto? Se tiver permissão para tirar foto, guardem as fotos como documento, mas também estabeleçam comentários. Por quê? Tudo que a gente está observando, tudo que a gente está fazendo, se não for detalhado os comentários para o pesquisador, depois de vários meses isso se perde, porque a nossa memória vai se perdendo. Então, nós temos que prestar atenção nesses elementos, ok? Como que se estrutura, né? Eu uso até aqui uma metáfora de post-it, que é até uma estratégia possível. Vocês podem começar a colocar em pequenos post-its, ou, para quem achar melhor, estruturar num documento de texto, o que foi que vocês fizeram? Como foi que vocês fizeram? Então, coloquem lá, coleta de informações do usuário, coloca lá.
Definição do questionário, forma de avaliação, levantamento bibliográfico. A vantagem dos post-its é que vocês podem usar uma mesa, uma parede, o que for, vocês podem ir escrevendo várias das coisas que vocês fizeram e depois mostrar na linha do tempo e organizando. Ou, melhor ainda, essa proposta de post-it ainda funciona melhor quando você está estruturando. Você não fez a pesquisa ainda, mas você está construindo a sua metodologia, os seus materiais e métodos. Então, você pode listar quais são os materiais que eu preciso, quais são os métodos que eu pretendo usar, que autores estão envolvidos aí, né? Você pode começar a listar tudo isso e ir escrevendo os post-its e depois começar a ver o que tem similaridade aqui. Eu vou começar a agrupar. Então, nessa parte aqui da minha parede ou da minha mesa, eu coloco os post-its que estão relacionados. Na outra, e com isso, o que vocês vão fazendo? Esses conjuntos, essas clusterizações, vão permitindo que vocês, inclusive, vejam que fases envolvem a pesquisa. E mais ainda depois, que parágrafos vocês podem escrever a partir disso. A metodologia análise de conteúdo tem uma aplicação restritiva a algum curso ou independe? Aplica-se mais em razão da pesquisa? Então, vejam só. Análise de conteúdo, ela pode ser aplicada em diferentes áreas e isso vai depender de qual é o seu objeto de pesquisa e qual é o seu objetivo de pesquisa. Então, o que você está pesquisando e o que você quer obter com aquilo. Gente, a ideia que eu dou para vocês é, preguem numa parede, coloquem lá a bússola no centro e coloquem lá qual é o seu objeto de pesquisa e qual é o seu objetivo de pesquisa. Eles vão sempre ser o norte daquilo que vocês vão trabalhar. Tudo vai orbitar a partir disso. Se não, sabe o que acontece? Senão vocês acabam se perdendo e trabalhando com coisas que nem contribuem para chegar no objetivo. Isso é muito comum. O aluno se encanta com uma técnica, ele começa a fazer um monte de coisa e, de repente, quando ele vai ver, isso não tem nada a ver com os objetivos que ele tem que cumprir. Aí o orientador olha para ele e fala, mas, bom, como é que isso ajuda para se responder o problema da pesquisa? Aí, muitas vezes, tem que se voltar atrás. Então, o que eu diria? Saber estruturar os materiais e métodos é uma arte que economiza tempo também. E economiza o refazer da pesquisa. E melhora o aproveitamento dos dados que vocês coletam. Tá? Se quiser perguntar mais alguma coisa a respeito disso, estamos aqui à disposição. E para organizar, para escrever, né? Mais uma vez a gente chega com a gestão do conhecimento. Porque quando a gente vai elaborar os materiais e métodos, eu já tenho que estar com tudo ali à mão. Isso serve para todas as partes da documentação da pesquisa, inclusive para a apresentação. A gente não começa a construir uma palestra, uma apresentação, sem ter tudo à mão. Por quê? Porque senão você, ao longo do tempo, vai tendo que fazer remendos naquilo que está sendo elaborado. A partir do momento que você tem todo o seu material, se já tiver sido desenvolvida, claro, a pesquisa, você tem que começar a verificar como que ele está estruturado. Ele está estruturado de forma digital? Eu coloquei aqui uma mesa com vários artefatos, por quê? Porque ele pode também estar estruturado em capítulos de livro, ele pode estar estruturado em documentos, ele pode estar estruturado em anotações, ele também pode ter elementos digitais. Então, eu tenho que me organizar, eu tenho que organizar o meu espaço físico, também para que eu possa, de fato, começar a escrever. Porque senão, mas eu deixei aquele livro na faculdade, e aí depois eu escrevo isso. Depois eu escrevo isso, muitas vezes se perde no meio do caminho. Tá? Então, o ideal é que sempre que vai se sentar para trabalhar uma parte dos materiais e métodos, tudo que está relacionado com aquela parte, a gente tem à mão para que possa fazendo consulta, comparação, verificação, para que a redação saia da forma mais clara, mais precisa,
mais objetiva e uma série de outros elementos que eu vou trabalhar daqui a pouco com vocês em relação às sugestões, ok? Então, vejam só. Outra coisa que é importante aqui é que, se eu não tenho a pesquisa ainda, né? Ó, Polly, você está falando de uma situação em que eu já terminei. E se eu não terminei ainda? Você também tem que se organizar para escrever. Quais foram, dentro dos trabalhos correlatos, ou seja, dos trabalhos que tratam do mesmo problema que eu estou estudando, quais foram as técnicas? Quais foram os materiais? Quais foram as metodologias? Quais foram as tecnologias que foram utilizadas? Pegar todos esses artefatos e organizá-los e começar a estruturar isso. Pode usar post-it para brincar com isso? É claro que pode. E aqui na organização vem toda a parte de bibliografia também. Por quê? Materiais e métodos, reforço de novo. Nós temos que apresentar justificativas metodológicas, portanto, nós temos que apresentar referências bibliográficas que nos permitam realizar afirmações de como a gente deseja utilizar um determinado elemento na nossa pesquisa. Uma pesquisa descritivo-exploratória de cunho teórico, ou seja, uma pesquisa que adota metodologia bibliográfica, possui resistência de ser aceita em eventos e revistas? Já ouvi falar que pesquisa bibliográfica não estão mais sendo tão bem vistas em eventos. Eu diria o seguinte, isso depende da área e depende do que está sendo pesquisado. Por quê? Do ponto de vista de gestão de informação, é fundamental que se faça estudo bibliográfico. E as revisões sistemáticas, elas são estudos bibliográficos. Só que são estudos bibliográficos que possuem uma estrutura. E eles não só são aceitos em eventos, em periódicos, mas eles são, sim, bem aceitos. Por quê? Porque você economiza o caminho de um pesquisador. Quando você, de maneira estruturada e documentada, você levanta qual o estado da arte de um determinado fenômeno, problema, o que isso nos traz como resultado? Isso permite entender quais foram os atores mais relevantes, né? Quais foram os avanços que aconteceram nos últimos anos, quais são as lacunas nessa área de estudo, quais são as técnicas mais empregadas, quais são os resultados mais significativos. E todo esse cabedal documentado vai permitir avanço, porque quem começa uma outra pesquisa, por exemplo, aplicada, não vai começar do zero, vai verificar, puxa vida, já foram usadas essas técnicas aqui e o resultado foi esse. Então, eu posso usar uma outra técnica e comparar e verificar se os resultados são melhores. Por isso, eu digo a vocês que não existe isso, não. Inclusive, na área em que eu trabalho, a área de computação, e a área que tem permeabilidade com saúde, saúde é uma das áreas que mais faz uso disso. Porque imaginem, uma pessoa que tem uma determinada doença, que tem um conjunto de características, etc. A revisão sistemática surgiu na área de medicina. Por quê? Porque eles tinham que ter bancos de dados para poder documentar tudo isso e manter isso disponível. No caso de medicina, se você não tem documentos pregressos sobre uma determinada patologia, muitas vezes o paciente não pode esperar, ele não resiste, tá? Então, não é não. As revistas científicas, elas aceitam sim, e se procurar no Web of Science, no Scopus, que são bases científicas interdisciplinares, né? Não são focadas numa área de conhecimento só, vocês vão encontrar, sim, várias systematic reviews dentro das áreas de conhecimento mais distintas. Tá? Como se elabora adequadamente um problema de pesquisa para a área de ciências sociais e arte? Né? E como é que isso influencia a metodologia? Excelente pergunta também, Elidomar. A influência vai ser, sobretudo, em relação à variável, à mensuração. O que eu diria para você? Eu diria o seguinte, quando se traça o objetivo da pesquisa a partir daquele problema que está se estudando, se tem que pensar como
que eu vou comprovar os resultados que eu obtive, né? Dizer que é possível fazer alguma coisa, ou dizer que algo melhorou, é muito pouco tangível. Nós temos que trabalhar com precisão. Aquilo vai melhorar quantos por cento? Aquilo vai crescer quantos por cento? Aquilo vai mudar de que maneira? Ou seja, a precisão e as variáveis envolvidas, elas são fundamentais e elas têm influência direta na metodologia, sim. Tá? Vejam só, uma pesquisa ela é um quebra-cabeça. Tudo acaba influenciando em tudo. Mas o problema e os objetivos, eles sempre estão no centro, eles são a peça central do meu cenário. Então, nós sempre temos que observá-los para tudo que nós estamos escrevendo, para não correr o risco da gente começar a expandir e obter resultados que, na verdade, não respondem às nossas perguntas e nem atingem aos objetivos que foram propostos. Aí, a gente entra nos erros comuns, né? Que erros são mais comuns em relação à metodologia, materiais e métodos? O que não fazer, né? Com essa placa vermelha aí, eu quero lembrá-los do seguinte. O que não fazer? Não obter dados que não permitem depois vocês mensurarem e concluírem alguma coisa. Se eu não tenho como mensurar esses dados, eu vou ter problema depois. Ou seja, se eu não estabeleci como eu vou validar a minha pesquisa nos materiais e métodos, eu não consigo concluir nada a partir da minha pesquisa. E aí, erros comuns. Descrever de forma superficial. E aí eu gosto de usar um exemplo muito palpável na minha disciplina. Para quem nunca solou um bolo como eu, que já fiz isso infinitas vezes, porque a receita não detalhava corretamente, eu cheguei a bater 10 minutos o fermento. Porque eu achava que, já que dizia bater bem, eu falei, bom, vamos lá, né? Hoje em dia eu já sei que é mexer 2, 3 vezes para incorporar, ou bater por 1 segundo. Se isso viesse escrito na receita, eu não teria solado o bolo. Ah, mas se usa adoçante, a gradação do forno não é 200, é 180. Vejam só, detalhe, todos os detalhes que incluem precisão, eles têm que ser informados nos materiais e métodos. A mesma coisa se usa equipamento. Qual é o equipamento que foi utilizado? Que plataforma? Se é uma plataforma computacional, qual é a configuração da máquina que foi utilizada? Porque se eu rodar o mesmo experimento com outra máquina, eu vou ter um resultado completamente diferente. E vejam, vou repetir de novo, materiais e métodos, metodologia vai servir para quê? Para que as outras pessoas possam reproduzir a nossa pesquisa e atingir o mesmo resultado. E reprodutibilidade é uma das condições sine qua non para a realização de pesquisa. Ela é uma das validações da pesquisa. Tá? Outra coisa importante, nós também, muitas vezes, escolhemos e declaramos alguma escolha, mas não justificamos. Então, veja só, por que se escolheu uma determinada teoria e não outra? Por que se escolheu uma linguagem de programação e não outra? Muitos alunos viram para mim e falam assim, porque é a que eu sei programar. Eu falo para eles, então, mas isso não é uma justificativa adequada. Então, vejam, na hora de escolher também os materiais, os métodos, vocês têm que ver o que melhor atende aquele problema. Isso é fundamental. Tá? Outra coisa importante é o tempo verbal. Muitas vezes se escreve os materiais e métodos como projeto. Depois se faz a pesquisa, mas aí quando já está documentando o relatório, pega e fala, ah, mas eu já fiz a metodologia, ela já está lá. Na hora que entrega, está tudo errado, porque está tudo no futuro, que era o que seria feito, e aí tem coisa que ainda não foi feita também, mas aí você fica, quem está lendo fica numa situação perdida, não sabe o que foi feito, o que está sendo feito e o que já foi feito, ou o que vai ser feito ainda. Então, vejam, eu sempre digo,
Os tempos verbais são fundamentais para entender a linha narrativa desse roteiro dos materiais e métodos. Se isso não estiver bem definido também, as pessoas se perdem e podem fazer etapas fora da ordem, o que vai influir muitas vezes no resultado também. Tá? O que nós devemos fazer? Como é que nós devemos, as dicas que funcionam nesse caminho de pesquisa, né? As dicas que funcionam no caminho são as seguintes. Primeiro, detalhar, lembrando das conclusões, dos objetivos. Detalhem o que é fundamental para reproduzir e para se atingir aquelas conclusões e aqueles resultados que foram utilizados para concluir a pesquisa. Materiais e métodos também vai do geral para o particular, né? Estabelecer uma sequência para apresentar isso, uma sequência encadeada. Por quê? Porque se está contando uma história de algo que foi feito. Usar um esquema visual, muitas vezes, para representar essa sequência, torna mais fácil a compreensão do nosso leitor. Tá? A questão das medidas e de análise, da precisão. É de que forma que isso foi medido? Quanto foi medido? Tá? Por quê? Porque não adianta nunca dizer apenas que melhorou, que subiu, que desceu, que é mais, que é menos. Eu sempre digo para os alunos, isso são elementos de caráter subjetivo. Isso é valor, e valor muda. Agora, se eu coloco lá, foi utilizada uma taxa de 2,3498% aplicada a tal situação. Se a pessoa for aplicar o mesmo valor no mesmo dado, ela tem que obter o mesmo resultado, certo? Então, medidas e análises, elas têm que ter parâmetros muito bem definidos. Outra coisa importante, não deixar de colocar as referências bibliográficas que justificam essas escolhas e esses caminhos que foram percorridos na pesquisa. Senão a pesquisa ela se torna apenas um achismo e não uma pesquisa. Trabalhar com a precisão sempre. Sempre escrever da forma mais precisa possível, da forma mais clara, da forma mais concisa, da forma mais objetiva, encadeando esse texto e também atentando para a correção gramatical, a correção ortográfica, concordância verbo-nominal, tá? Tudo isso salta aos olhos do leitor. Não se colocar no texto. Minha pesquisa envolve definição de índice de qualidade. Como mensuro isso baseado na experiência do usuário quando lido com variáveis subjetivas? Isso tem a ver com conhecimento tácito do usuário? Vejam só, lembrando, né, para todo mundo, conhecimento tácito, conhecimento que vai envolver a pessoa, é um conhecimento que ela possui, mas ele não está explicitado, ele não está documentado, que é o caso da gestão de conhecimento, né? Então, vamos lá. Experiência do usuário. Apesar do usuário ter uma experiência, eu vou ter que estabelecer categorias para isso, não vou? Primeiro, para que esse usuário faça parte da pesquisa, ele deve, provavelmente no seu caso, ele deve pertencer a um grupo que deve ter alguma relação com o seu problema e com o seu objetivo de pesquisa, certo? A partir disso, provavelmente você deve conseguir primeiro traçar um perfil de quem é esse seu usuário. Quanto tempo que ele tem nessa função, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, talvez seja um usuário ou de um sistema ou de alguma coisa assim, né? Qual é a formação que ele possui? Então, eu estou tentando levantar elementos que possam categorizar, né? Então, qual é a experiência, qual é o tempo, qual é a formação, que cursos complementares ele realizou, né? E aí, as variáveis subjetivas, a gente consegue ir reduzindo a partir do perfil, porque aí eu vou ter que me concentrar no seguinte: o que você está chamando aí de variáveis subjetivas? O quanto o usuário se expressa em relação a como ele se sente sobre o uso daquele sistema, provavelmente, não é?
Se for isso, a partir do momento que você consegue... Ah, muito obrigada. Experiência de destino turístico. A partir do momento que você consegue traçar, ele é um viajante frequente, né? Ele é um turista frequente, ele é um turista que conhece outros idiomas, porque no seu caso, isso é um elemento fundamental para determinar até se ele precisa de guia ou não, né? E em relação ao atendimento, né? Você concorda comigo, Lidomar, que um turista, que é um cliente de uma agência, dependendo do tipo de experiência que ele tem, ou de perfil de idade, de viagens que já realizou, de conhecimento geral e etc., isso vai influir o quanto a experiência que uma determinada agência turística vai ser prazerosa ou não para ele. Tá? Então, esses elementos podem sim caracterizar qual é o perfil. E aí você pode, a partir de uma categorização de tipificação de perfil de usuário, depois trabalhar com as respostas e, primeiro, classificá-los por meio de perguntas que são fechadas, para que você possa fazer um tratamento estatístico disso, e depois categorizar numa parte qualitativa e levantar categorias e tentar compreender dentro desse nicho de perfil que esse usuário está, o tipo de experiência que ele teve. Mas eu também te daria uma outra dica. Dentro do seu objetivo, talvez seja possível traçar algumas variáveis mais dogmáticas, tipo, se ele voltaria àquele destino ou não, dado que o grau de subjetividade não te permitiria trabalhar com parâmetros de percentual, né? Mas se ele voltaria ou não, pode ser um indício binário que talvez contribua aí na tua pesquisa, tá? Outros elementos que são importantes, né? Cada vez que você fez uma alteração na sua pesquisa, no seu rascunho de materiais e métodos, inclua tudo isso. Mas inclua detalhadamente, para depois, a hora que você for fazer a transposição e for escrever o documento final dessa parte de materiais e métodos, você possa resumir e explicar direitinho por que foi mudada a abordagem, se foi porque os resultados não estavam dentro daquilo que foi esperado e essa mudança foi feita para tentar atender ao objetivo X, Y ou Z, tá? Isso é um elemento fundamental. E a gente geralmente, muitas vezes, não faz isso e depois fica pensando, putz, mas mexi aqui, mas por que mesmo que mexeu? Muitas vezes eu pergunto para os alunos quando estão montando projeto de pesquisa. Eles colocam lá um determinado parâmetro computacional, vou dar um exemplo com redes neurais, de que vai ter que fazer um treinamento com um determinado número de iterações. Aí você pergunta para eles, mas por que isso? Ah, mas é que foi o número que eu consegui depois de vários testes que foi o mais adequado. Aí você vira e pergunta, mas os testes anteriores envolveram quais números? Aí ele olha para você, muitas vezes, ele... eu não lembro. Então, é muito importante documentar tudo isso e documentar detalhado, porque no resultado final da escrita, vocês podem colocar uma tabela mostrando quais eram, por exemplo, as variáveis, como elas estavam traçadas e o que se obteve, até você chegar na variável que era a que respondia a sua pergunta ou atendia o objetivo da sua pesquisa, tá? Então, são elementos fundamentais para que os materiais e métodos sejam adequados. Aliás, gente, materiais e métodos é um elemento que vai permitir que as outras pessoas, inclusive, continuem a pesquisa de vocês, né? Porque muitas vezes você primeiro reproduz uma pesquisa que já foi realizada, numa escala, às vezes menor, ou às vezes exatamente igual, para poder entender aquele mecanismo, para daí propor uma coisa diferente.
tá? Então, isso é fundamental para que as pessoas possam ter esse background de como foi feito e que aí seja mais um tijolo que permita ir construindo esse conhecimento. Até uma outra coisa fundamental também em materiais e métodos é que toda essa documentação ela vai ser um elemento crucial muitas vezes para a citação dos artigos. Tá? Então, se perguntar, o que torna um artigo elegível para ser mais ou menos citado? Muitas vezes é o tipo de pergunta que os alunos fazem, né? Os materiais e métodos estarem escritos de forma precisa, apresentarem os elementos necessários para a sua reprodutibilidade e trazerem toda a linha do seu raciocínio, são elementos que contribuem para que a pesquisa seja ponto de partida para pesquisas subsequentes. Então, eu diria que isso é mais um elemento que permite justificar o trabalho e também torna a abrangência dos resultados muito maior, até em áreas que a gente nem imagina. Tá? Agora estou aberta para outras perguntas que vocês tenham. Aproveito para novamente colocar meus contatos aqui e dizer que essa parte de gestão de documentação ela é realmente uma parte muito cara, é uma parte que se tornou área de pesquisa também, tá? Porque ao documentar de forma adequada, é possível não só analisar algo que já aconteceu ou está acontecendo, mas é também possível, como pesquisador, de elaborar previsões e aí sim traçar estratégias para verificar se isso de fato acontece ou não. Então, é mais um artefato pelo qual a documentação da pesquisa é fundamental ao longo do tempo. Até para também não ter erro de trocar referências e colocar conceitos que foram ditos por um autor na voz de outro. Isso é muito comum também. Os alunos, quando não fazem documentação adequada, eles acabam trocando e atribuindo a um autor uma determinada fala de outro, ou explicam um conceito de forma errada. São todas coisas decorrentes, muitas vezes, de uma documentação frágil, que é o ponto de partida dessa parte de materiais e métodos que a gente desenvolve ao longo das pesquisas. Agora estou aqui à disposição, gente. Aproveito para dizer para vocês que quem quiser me contatar, está aí o meu e-mail, tem meu Facebook também, meu currículo Lattes, o GETS, que é o meu grupo de pesquisa no CNPq, que é Games, Educação, Tecnologia e Sociedade. Vocês são muito bem-vindos, quem quiser vir conhecer as instalações do nosso laboratório, ou quem quiser fazer alguma pesquisa conjugada conosco aqui no Mackenzie, aqui no Jazz, vocês são todos muito bem-vindos. Eu vou dar mais uns 2 minutinhos aí para ver se alguém tem algumas perguntas, senão aí a gente encerra por aqui o nosso webinar dessa semana. Muito obrigada, Vera, pelos parabéns. Estou aqui à disposição de vocês, no que eu puder ajudá-los. E eu gostaria também de dizer uma coisa, pesquisa é uma área fascinante, é uma área apaixonante. E cada vez a gente tem que lembrar que não precisa também dar conta de absolutamente tudo numa pesquisa, gente. Eu sempre digo que não é com o nosso TCC que se chega ao prêmio Nobel, mas ele é o nosso primeiro passo. Então, vejam só, pesquisa é datada e nós temos que considerar isso também quando nós estamos montando os materiais e métodos, porque se eu traço um espectro muito maior,